Bom dia, graça e paz. Hoje é terça-feira. Você está aqui no meu devocional da manhã, porções da palavra do Senhor. Meu nome é Simone Helena e esse canal é um canal de costura criativa e porções da palavra, que é as duas coisas que eu mais amo nesta vida. E hoje o Senhor colocou no meu coração os Salmos 46 para que nós pudéssemos estar meditando nessa palavra. O Salmo 46 é um dos salmos mais lidos, mais pregados, mais falados, e ele tem algumas coisas, peculiaridades, não vai sair, e nem vou cortar, vou deixar assim. Ele tem algumas coisas legais para a gente estar analisando, né? Hoje eu apaguei o mico do dia. Começou o dia bom. Ele fala, primeiro que o Salmo 46, além do que eu falei, né, é um salmo, um dos mais lidos. Segundo, que ele foi a base de um louvor que a igreja canta até hoje, que é Castelo Forte. Martim Lutero escreveu o hino Castelo Forte baseado neste louvor, no momento que ele estava lá sofrendo perseguição por ter escrito as teses, né, defendendo a separação de todo dogma, né, de todo sofisma, de tudo aquilo que a Bíblia realmente não trazia, mas que os homens estavam lá praticando, que era a simonia. E Lutero vai lendo várias vezes, se sentindo, precisando de apoio, sentindo que Deus era o seu refúgio, ele escreve Castelo Forte. O Salmo 46, ele é um salmo que traz a presença de Deus em três momentos, mostra Deus em três momentos, né? E ele não é só um salmo comum, ele é uma canção que ele tem pausas. E ele foi escrito pelos filhos de Corá para que as moças cantassem. Olha que coisa bonita. As moças cantassem soprano. Então você imagina aquele coral lindo só de soprano cantando o Salmo 46. E era cantado em momentos de reuniões que o rei pedia, né, de adoração ao Senhor. Então vamos lá. Eu vou lendo aos poucos e conforme eu for lendo, o Senhor vai ministrando aos nossos corações, porque o Salmo ele vai fazendo isso. Ele fala quem é Deus e ele mostra por que devemos confiar nesse Deus. Primeira coisa, o Salmo começa assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus é o nosso refúgio. Então a primeira coisa que nós temos que observar é que o Salmo fala: quem é Deus? Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa proteção. Deus é a nossa fortaleza. O que é uma fortaleza? Um lugar cercado, né? Uma proteção grande por muros, por torres, por prédios. Primeiro que nós temos que analisar aonde é o nosso refúgio. O Salmo começa dizendo que quem é Deus? Deus é o nosso refúgio. Mas eu tenho buscado esse refúgio em Deus? Eu tenho que parar e pensar nessa forma. Se Deus é o meu refúgio, se é a fortaleza, e o Salmo ainda diz, auxílio sempre presente na adversidade. Esse é Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza e auxílio sempre presente na adversidade. Se eu sei que Deus é tudo isso na minha vida, o que eu devo fazer? Aí é o verso 2. Portanto, nada temeremos, ainda que terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se crespam as águas e se lance com fúrias contra os rochedos. Eu já sei quem é Deus. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza e Deus é o meu auxílio presente. Aí o verso 2 mostra situações que podem nos trazer medo, terremotos, a natureza em si, essas chuvas que têm acontecido nos últimos dias. O termo fala, os montes podem se afundar, quer dizer, pode ser o maior terremoto do mundo, pode ser o maior maremoto do mundo, mas se eu estou refugiada no Senhor, guardada no Senhor, nada vai me temer.
Esse é Deus, aquele em quem eu devo me refugiar, aquele quem eu sei que tem uma fortaleza para me proteger. E auxílio sempre presente. Auxílio sempre presente na adversidade. Deus está sempre presente conosco. Quem não está com Deus sou eu. Isaías, no capítulo 51, se eu não me engano, fala que a mão do Todo-Poderoso não está encolhida para que não possa salvar, mas que os nossos ouvidos estão, nem os seus ouvidos agravados para ouvir. Nem a mão do Senhor está encolhida, nem o seu ouvido está gravado. Quer dizer, Ele ouve tudo, Ele ajuda em tudo, mas os meus pecados me separam de Deus. As minhas escolhas que me separam de Deus. Se eu não estou no abrigo do Senhor, se eu não estou no refúgio do Senhor, se eu não estou na presença do Senhor, é por minha opinião própria, por minha decisão própria. Eu escolhi um caminho fora da presença do Senhor. Então, quando vem as adversidades da vida, eu posso ficar culpando Deus. Ah, Deus não me vê, Deus não me ajuda. Não, eu não posso culpar Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele é um auxílio sempre presente e que Ele sempre está de mão estendida, que Ele sempre está nos guardando, mas que o que acontece quando Deus não consegue botar sua mão na nossa vida? É porque nós mesmos falamos, eu não quero que você coloque a sua mão aí. As minhas decisões impedem Deus de colocar a sua mão nas situações. Então, hoje é uma terça-feira, ontem foi um dia muito abençoado, né? O Brasil ganhou. E o Senhor hoje, o que Ele preparou para você? Um dia muito próspero, um dia abençoado, um dia de livramentos que você às vezes nem consegue ver, um dia de provisão. Mas as adversidades podem vir para qualquer um, mas o tempo todo o Senhor procura te livrar. Às vezes, um acidente que você sofre pode ser um acidente fatal, mas na hora você fala assim, nossa, sofri esse acidente e não tive um arranhão. Por quê? Porque Deus estava lá te guardando. Desde o momento que você fala, sai da sua casa, Senhor, me guarda minha entrada nesse mundo de trabalho e guarda minha volta, o Senhor vai estar guardando. Até as adversidades que aconteçam naquele dia, pode ter certeza que é livramento do Senhor para uma outra coisa pior na frente. Então, a primeira parte desse salmo, que vai até o verso 3, é mostrando quem é Deus e o como nós podemos ter a certeza que podemos nos guardar e nos refugiar nele, porque tudo pode acontecer de ruim, mas se eu estou refugiado, se eu creio que o Senhor é o meu refúgio, nada pode acontecer na minha vida. Segunda parte desse louvor é onde Deus mora, né? Aí do verso 4 ao verso 7 fala onde Deus mora. A outra fala assim, ao rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá ao seu socorro. Aonde Deus mora? Na Jerusalém Celeste. Mas a Jerusalém atual, ela não tem rio, mas eles falam que é um rio cujos canais alegra a cidade. E esse salmo, que eu não comecei falando, ele foi composto pelos filhos de Corá em algum momento da história que Jerusalém estava sitiada. Existem dois pontos na história em que Jerusalém passou por um grande cerco. Um está narrado lá em Isaías 37, né? E se não me engano é em Reis ou Crônicas, que fala quando Senaqueribe sitiou Jerusalém. E o Senhor livrou Jerusalém da morte certa, porque o único anjo matou 185 mil soldados assírios. E a cidade estava sitiada. E o Senhor livrou. E o segundo momento da história que pode ser composto, os filhos de Corá podem ter composto esse hino, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, quando Josafá vem os exércitos contra ele. E ele no verso 12, ele fala assim, Senhor, os meus olhos estão postos em ti. Porque ele não tinha mais nada para fazer. Ele estava esperando ser derrotado. E diz a palavra do Senhor, que Deus levanta o profeta e fala para ele cantar. Chamar os exércitos, chamar o povo,
colocar todo mundo, colocar os cantores na frente do exército e cantar. Então, provavelmente, Corá, os filhos de Corá comporam esse hino, ou é nesse momento de Senaqueribe, ou é nesse momento em que a cidade de Jerusalém estava sitiada por 3 exércitos e Josafá não sabia o que fazer. E diz a palavra do Senhor, que enquanto eles cantavam, eles foram, eles mesmos, os próprios inimigos lutaram entre si e Josafá não precisou fazer nada. Então, Jerusalém, em vários momentos, ficou sitiada. O rei Ezequias, ele mandou fazer canais para trazer água para Jerusalém, porque a geografia diz que Jerusalém não tem rio. Mas o tempo todo o Salmo fala que o rio alegra a cidade. O rio alegra a cidade, mas não está falando de... A ideia que dá não é um rio físico. O inimigo sitiou a cidade, o inimigo veio sobre a cidade, mas a ideia que dá é que Deus, na Jerusalém Celeste também, não tem um rio, mas dá a ideia de que o Senhor é a nossa água viva. Assim como o Éden, lá a região do Éden era cercado por 4 rios, 4 braços de rios, ou seja, Deus guarda desde aquela época do Éden. Deus habita no meio do seu povo desde aquela época e habitará para sempre. E ele fala, o lugar da morada dos Altíssimos, Deus está provendo sempre o seu refrigério através da presença da água. Aí fala, verso 6, por que eu sei onde Deus mora, o que eu posso fazer? As nações se agitam, o reino se abala, ele ergue a sua voz e a terra treme. Por quê? Porque lá da morada dele, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre forte. Por isso que esse é um salmo dito que foi composto pelos filhos de Corá no momento de Jerusalém sitiada, porque o tempo todo ele fala que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre forte, é a nossa torre segura. E por fim, a terceira estrofe desse hino fala o que Deus fez. E ele fala para a gente vir e contemplar o poder dele. A primeira estrofe mostra a proteção, que é quem é Deus. A segunda estrofe desse louvor mostra onde Deus mora, que é a presença de Deus, que está na nossa vida constantemente. E a última estrofe desse hino fala do poder de Deus, o que Deus fez. E ele fala para as nações contemplarem, eles virem, olharem tudo, porque o verso 10 fala que ele cessa as guerras, que eles, para todos pararem e cessar a guerra, porque todas as nações precisam exaltar esse Deus. Fala, vinde e contemplai as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros e combate. Cessai as batalhas, sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei louvado na terra. Você imagine, na época de Senaqueribe, um anjo vir e matar 185 mil soldados. Como foi propagado isso entre aquelas nações? Como foi falado do poder de Deus? Quando Josafá não lutou a guerra, como foi falado do poder de Deus? E quando Deus vence na sua vida, como é falado o poder de Deus? Salmo 46 é um dos salmos mais bonitos da Bíblia, porque ele mostra quem é Deus para você. Ele te mostra que a presença dele está na sua vida todos os dias e ele mostra o poder de Deus para nossas vidas todos os dias. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da adversidade, socorro bem presente na hora do luto, socorro bem presente na hora da dor, socorro bem presente na hora da aflição. A presença de Deus está sobre nossas vidas todos os dias. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor dos Exércitos não é um batalhãozinho, não. O Senhor de todos os exércitos está comigo, está contigo, está conosco. O Deus de Jacó, aquele que Abraão, Isaac e Jacó confiava, é o mesmo Deus que cuida de mim, cuida de você nessa manhã, nesse dia. Que Deus venha entrar
no teu coração com essa palavra, te trazer uma confiança que você necessita nessa manhã, te trazer a certeza que Ele é uma torre forte. Às vezes precisamos tomar decisões difíceis, às vezes não temos a certeza que caminho tomar, mas saiba que no momento que você para e você pede ao Senhor para ir contigo, para te guardar e para te livrar, você pode ter certeza que o Deus que inspirou os filhos de Corá a escrever esse hino é o mesmo Deus que vai estar inspirando a você ter um dia confiante, porque o Senhor dos Exércitos está contigo em todo e qualquer momento, está conosco em toda e qualquer situação. Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse devocional dessa manhã. Muito obrigado por esse momento da história da tua palavra, mostrando, Senhor, a beleza da Bíblia, que as histórias, Senhor, se unem, que as histórias se completam, Senhor. Um salmo faz, Senhor amado, com que venhamos aprender um pouco mais do que os homens de Deus, do que as mulheres de Deus fizeram diante da tua presença. Assim, Senhor, como esses homens tiveram inspiração de louvar o Senhor no momento da vitória, no momento da adversidade, que possamos também, Senhor, louvar todas as vezes que conseguimos a vitória e louvarmos também nos momentos de adversidade. Toda honra, toda glória ao Senhor nesse dia. Guarda-nos debaixo das tuas asas. Esconde-nos, Senhor, de todo mal, de toda a fúria do inimigo, de toda a fúria da natureza. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor dos Exércitos venha acampar na frente das nossas casas, do nosso lar, do nosso emprego, da nossa família, em nome de Jesus nessa manhã, para todos sempre. Amém. Bom dia para você. Até amanhã, se Deus quiser.